E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então tratei de fazer com que meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Temos uma palavra de oração. Querido Deus, graças te dou mais uma vez, estamos diante de ti, depois de louvá-lo. Agora, Senhor, voltamos novamente para a exposição da tua palavra. Bendizemos o teu santo e glorioso nome. Oramos para que nossas mentes sejam iluminadas e os nossos corações incendiados pela tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Que sejamos nesta manhã vencidos pelo poder da tua palavra. Ensina-nos, que teu Espírito venha sobre nossas mentes, sobre cada um de nós. Pai amado, nós oramos para que somente Cristo seja exaltado, somente Ele seja glorificado, e que tu receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor por tudo quanto fará neste lugar, em Cristo Jesus, e que a congregação diga amém. Amém. Queria que você, antes de nós entrarmos no nosso texto básico, eu queria que nós atentássemos para o capítulo 1, onde nós vimos já, na passagem do capítulo 1, os versos 1, o pregador vai falar como se ele fosse Salomão. Quando ele diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, o sábio e próspero rei de Israel. Nós vimos isso no verso 1. E ele se identifica como o pregador, como o filho de Davi, rei de Jerusalém. O pregador escreveu esse livro provavelmente 600 anos depois do rei Salomão, mas nessa passagem finge ser Salomão para dar um maior impacto à sua importância. E é por isso que ele começa lá no verso 12, ele diz: eu, o pregador, estou falando do capítulo 1, ele diz: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel. Então, o pregador vendo sendo rei de Israel em Jerusalém. Aí ele diz: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. No verso 16 do capítulo ele acrescenta: disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Embora ainda não diga que é Salomão, nós temos que ouvir essa passagem como se fosse escrita por Salomão, porque ninguém teve mais sabedoria que este sábio rei, e a palavra de Deus diz isto. Então Salomão então diz que aplicou seu coração a esquadrinhar e informar-se com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Depois de concluir que o homem não tem qualquer proveito de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol, no verso 3 do capítulo 1, o pregador, como Salomão, ele usa a sua grande sabedoria para fazer várias experiências a fim de verificar se tudo é realmente vaidade, fútil, ou se há alguma coisa mais substancial. Por isso eu quero compartilhar com você nesta manhã esses aspectos que a gente observa aqui. Primeiro, a futilidade de correr atrás da sabedoria. Nós temos isso nos versos 12 a 18 do capítulo 1. A futilidade de correr atrás dos prazeres. Ele busca a sabedoria, ele busca prazer, ele vai fazendo as suas experiências.
Então, como que nós vamos expor o nosso sermão? Eu vou falar sobre esses aspectos, depois vou trazer uma conclusão e lhe fazer 2 aplicações, só para você me acompanhar e entender para onde a gente está indo, ok? Pois bem, então, seu primeiro teste é usar sua sabedoria para procurar entender tudo quanto sucede debaixo do céu, mas ele imediatamente vai chegar à conclusão de que sua busca por sabedoria é enfadonho trabalho que impôs Deus aos filhos dos homens, para o afligir, porque buscar sabedoria é um trabalho enfadonho. E ele responde no verso 14 do capítulo 1, ele diz: atente para todas as obras que fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Observando todas essas atividades debaixo do sol, todo esse esforço humano, o pregador conclui que ela é fútil e vazia. O que se percebe é que o sábio rei está empenhado em correr atrás do vento. Literalmente ele diz: tudo é vapor e agrupar o vento. Tentar capturar vapor é fútil, e agrupar o vento deixa a pessoa com as mãos vazias. Em outras palavras, ele está dizendo: a busca da sabedoria é fútil e resulta em nada. O pregador confirma sua conclusão com um provérbio no verso 15 do capítulo 1, quando ele diz: aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. O que ele quer dizer? Ele está dizendo que não se pode mudar o mundo como é dado. O que é torto não se pode endireitar. A sabedoria não pode endireitar o que é torto. E mais adiante em seu livro o pregador escreve: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? O verso 13 do capítulo 7, ele vai falar sobre isso. Então ninguém pode endireitar aquilo que Deus já estabeleceu. Por isso ele diz: aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Ele chega à conclusão de que a sabedoria, todo saber e todo conhecimento não muda essas coisas. E aí o provérbio continua, ele vai dizer: o que falta não se pode calcular. Em outras palavras, ele está dizendo: você não pode contar com aquilo que a galinha ainda não botou. Ou seja, se não temos, não podem ser contados como proveito. Assim é com a sabedoria que se examina tudo o que sucede debaixo do céu. Não há nada a acrescentar. Esta é uma busca fútil e vazia. Toda busca é vaidade e correr atrás do vento. Ele insiste nessa linha de pensamento. Depois o pregador toma um caminho levemente diferente. Da verificação de todas as coisas pela sabedoria, ele passa a examinar a própria sabedoria. E ele escreve no verso 16, ele diz: eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Pois bem, ele agora se autoavalia, ele se coloca, e ele disse isso com ele mesmo: disse comigo, eis que me engrandeci. Ou seja, aplicou o coração, ele diz: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. Então nesses 2 versos, ele usa a palavra sabedoria 3 vezes. Ele quer saber precisamente como a sabedoria é diferente da loucura. Mas essa busca, ele pensa, também é fútil. Ele diz, vinha saber que também isto é correr atrás do vento. Procurar entender a própria sabedoria também é correr atrás do vento, uma busca que deixa a pessoa de mãos vazias. Novamente, o pregador confirma sua conclusão com um provérbio do verso 18, quando ele diz: na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Ou seja, muita sabedoria traz consigo muita frustração, porque o mundo não parece fazer sentido. Além disso, a sabedoria aumenta a tristeza, porque a pessoa se torna mais consciente da dor e do sofrimento deste mundo. Tendo fracassado em encontrar sentido, verificando pela sabedoria tudo o que sucede, o pregador decide tentar encontrar sentido com a busca do prazer. Ele já tentou isso, olhando para a sabedoria, olhando para a sua própria sabedoria. Agora ele vai buscar isso, olhando para o prazer. Ele está procurando algo. E aí o segundo ponto que eu trago para você é exatamente isso. E aí a gente parte para o segundo ponto, que é capítulo 2, o verso 1. Que ele diz: eu disse a mim mesmo, vamos, prove a sabedoria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade.
Agora devemos entender que em Eclesiastes o prazer não é mal. De fato, no versículo 26 do capítulo 2, o pregador diz que o prazer é uma dádiva de Deus. Deus dá sabedoria, Deus dá conhecimento e prazer. Mais adiante, neste mesmo livro, ele encoraja seus leitores, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Isso está lá no verso 7 do capítulo 9. Isso nos ensina que a busca de prazer não é errado. Eu queria que você entendesse, e saísse daqui nesta manhã com esta concepção, com esse entendimento. A busca de prazer não é errado. O problema é que o pregador procura encontrar sentido no prazer debaixo do sol. Ele escreve no fim desta sessão, lá no verso 11 do capítulo 2, que nenhum proveito havia debaixo do sol. Em outras palavras, ele buscou prazer sem Deus. Buscou prazer sem levar Deus em conta, em consideração. Por isso, não há erro nenhum em buscar o prazer, desde que esse prazer esteja certamente centralizado naquilo que Deus estabelece, naquilo que Deus quer. E isso é importante e é fundamental. Aí ele vai dizer: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regando-me com tudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu. Durante os poucos dias da vida, o pregador não quis se embebedar, ele só queria se alegrar com o vinho, enquanto sua mente ainda pudesse guiá-lo com sabedoria. Isso lhe deu discernimento quanto ao que é bom para as pessoas durante sua breve permanência neste mundo? Aparentemente não, pois ele passa rapidamente para a construção de grandes obras. Aí ele diz: a descrição das grandes obras aqui se aproxima do que sabemos sobre as obras do rei Salomão. 1 Reis capítulo 7, dos versos 10 a 21. Mas observe o quanto essa busca pelo prazer egoísta. Ele diz: edifiquei para mim, plantei para mim, fiz jardins e promessa para mim, fiz para mim açudes, comprei, possuí, amontoei também para mim, provei, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Salomão criou para si um próprio paraíso no mundo, e certamente no paraíso ele encontraria sentido. É o que muitos no mundo de hoje tentam, construir um paraíso para ele e no mundo. E o pregador e Salomão está nos mostrando o quanto isso é inviável. E lá no verso 7 ele diz: comprei servos e serva, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Em adição a todas essas coisas, Salomão acrescentou o prazer da arte. No verso 8, na parte B, ele diz: provir-me de cantores e cantoras, e o prazer do sexo, delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. E ele concluiu no verso 9 a 11, ele diz, do capítulo 2, ele diz: eu me tornei importante e superei todos os que vieram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Pois bem, aqui está explicitamente a resposta à pergunta retórica levantada no verso 3 do capítulo 1, que ele pergunta: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga no sol? Esses versos respondem à pergunta do verso 3 do capítulo 1. A resposta é absolutamente nenhum, não há nenhum proveito. Até mesmo o grande rei Salomão, depois de tentar construir outro paraíso neste mundo, ele chega à conclusão de que nenhum proveito havia debaixo do sol. De fato, ele deduz: tudo era vaidade, futilidade, é correr atrás do vento, deixando-o de mãos vazias, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Todos os termos-chave do pregador
se combinam neste ponto: trabalho, vaidade, correr atrás do vento, sem proveito debaixo do sol. O ajuntamento de termos comunica amarga desilusão. Está sendo mostrado ao homem secular o fracasso do seu estilo de vida, sobre suas próprias premissas. O materialismo e o consumismo não conseguem dar sentido à vida de uma pessoa. Você pode ter todo o ouro do mundo e ainda assim ser uma pessoa infeliz. O pregador lidou primeiro com a sabedoria, depois com o prazer. Agora ele planeja um terceiro teste. Ele quer verificar se o uso da sabedoria oferece benefícios sobre o uso da loucura. E ele escreve no verso 12: então passei a refletir sobre a sabedoria e a tolice, a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguirá o rei? O mesmo que outros fizeram. Salomão, o mais sábio rei do mundo, realmente está indo ao fundo da questão. Como é o rei mais sábio que já viveu? Seu sucessor nunca poderá melhorar seu experimento e seus resultados. E ele vai dizer: os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o estuto anda em trevas. Ou seja, trevas aqui é uma metáfora, para a cegueira espiritual. O tolo é como um homem cego que tropeça e cai. Provérbios 4:18 a 19 diz isso. O sábio, por outro lado, tem olhos em sua cabeça, pode ver e portanto consegue evitar o desastre. Que tremendas vantagens o sábio tem em relação ao tolo. Mas então o pregador observa: contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos, o sábio e o tolo morrem. No verso 15 ele perde a esperança. Ele diz: pelo que disse eu comigo, como acontece ao astuto, assim me sucede a mim, porque pois busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. A morte, em sua opinião, é o fim do jogo. Qual é o proveito de ser tão sábio? Se o sábio e o tolo morre, não há proveito em ser sábio. Ou há algum proveito? E eu pergunto: podemos morrer, mas nossa reputação pode viver na memória daqueles que vieram depois de nós. Os tolos podem ser esquecidos rapidamente, mas é possível que o sábio seja lembrado? A esperança do pregador logo se extingue no verso 16 do capítulo 2, quando ele diz: pois nem o sábio nem um tolo serão lembrados para sempre, pois passado alguns dias tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Pois bem, não tendo conseguido encontrar proveito na vida ao usar a sabedoria, buscar o prazer e examinar os benefícios do sábio sobre o tolo, o pregador agora faz um teste final. E aí ele diz: há algo que fica quando morremos. Nossas posses não morrem conosco. Aqueles que morrem deixam uma herança, e essas posses são um proveito, um ganho de uma vida inteira de trabalho. E o pregador rapidamente fecha essa porta para algum sentido da vida. Ele clama no verso 18 e 19. Ele diz: também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. E aí eu poderia trazer uma aplicação nesse contexto, olhando para a vida que a gente, para o mundo que a gente vive, para o Brasil, e de quantas pessoas que talvez você e eu conhecemos, que construíram algo, os pais construíram algo, os avós construíram algo, e depois caiu na mão dos filhos, que jogaram tudo a perder, né? Poderíamos fazer citações de algumas grandes empresas que existiram, pelo menos eu conheci algumas, que simplesmente depois que passaram para os pais, elas faliram, deixaram de existir. Mais ou menos é isso que Salomão: você trabalhou, e tudo que você construiu, tudo que você tem, não sabe se vai cair na mão de um sábio ou um tolo, e na maioria das vezes cai na mão de um tolo, e tudo que você construiu se perde, né? É mais ou menos isso que o pregador está nos mostrando aqui. E ele vai continuar no verso 20. Ele diz: então me empenhei, porque o coração se desesperasse
Todo trabalho conquista a fadiga debaixo do sol, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, consciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele nada fez, não se esforçou. E novamente ele exclama: também isso é vaidade, é futilidade e grande mal. Todo o seu trabalho com sabedoria se torna fútil, porque ele tem que deixá-lo a quem por ele não se esforçou. Novamente ele levanta a questão no verso 22: que tem o homem de todo o seu trabalho e fadiga do seu coração, em que ele ainda anda trabalhando debaixo do sol? A resposta diz: é nada. Na verdade, menos que nada. Há um viciado em trabalho, uma pessoa que, como Salomão, é possuída pela ambição incessante de alcançar alguma coisa, seja lá o que possa ser, para si mesmo, e coloca esse interesse acima de tudo mais. O proveito é menos que nada, porque, como ele observa no verso 23, todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. E pela terceira vez nessa sessão o pregador exclama também esta vaidade: a vida e o labor humano são fúteis, são inúteis. Então, pergunto: o pregador fracassou em seus experimentos? Ele não encontrou sentido em tentar entender a vida pela sabedoria, nem valor durável na busca do prazer, nem vantagem ser sábio em contraste com o tolo, nem benefícios duráveis em ajuntar posse. Todos os nossos esforços terrenos são fúteis e vazios, e então não há proveito nenhum em viver neste mundo. E a resposta: sim, há proveito sim em viver neste mundo. O pregador vai concluir isso no verso 24. Ele diz: não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Este não é um pensamento totalmente novo, porque quando ele estava investigando o prazer, ele fez uma descoberta interessante. Lá no verso 10 do capítulo 2, quando estava investigando, ele fez essa descoberta. Quando estava trabalhando para construir casas e plantar vinhas, ele escreve: eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Muito embora descreve todo o seu trabalho como vaidade e correr atrás do vento, no verso 11 do capítulo 2, esse trabalho tinha um benefício inesperado. Ele tinha prazer em todo o seu trabalho. Quando Deus, amados, criou os seres humanos, colocou-o no jardim com a ordem de cultivá-lo e guardá-lo. O trabalho devia dar às pessoas um sentimento de realização e prazer. Agora o pregador descobriu que, muito embora todo o seu trabalho fosse fútil, ainda trazia consigo esse sentimento de prazer. E assim, chegando ao fim dos seus experimentos, e não encontrando sentido durável na vida debaixo do sol, vida sem Deus, ele nos aconselha, pelo menos, experimentarmos o prazer do presente momento. E aí ele diz: comer, beber e encontrar alegria no trabalho. Não espere para desfrutar disso no futuro, mas encontrar alegria em suas atividades diárias. Comer, beber e trabalhar como força cada vez maior. O pregador repetirá esse conselho 7 vezes, e chegando ao clímax lá no capítulo 11, verso 9, quando ele diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. A alegria tem o poder de redimir a noção de trabalho em meio às vicissitudes da vida, a ilusão do ganho e o poder devastador da morte. Devemos então buscar o prazer afinal? Será que estamos interpretando mal o pregador? Depois de nos aconselhar a comer, beber e fazer que o coração desfrute o bem do nosso trabalho? E ele continua no verso 24, na parte B, ele diz: no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Alegria é um presente de Deus para nós. Busque-a sozinho, debaixo do sol, e ela se dissipará como o vento, como o pregador descobriu. Em vez disso, devemos receber a alegria como presente de Deus para nós. O pregador vai concluir no verso 26: Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus.
também isso é vaidade e correr atrás do vento. Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Aqueles que agradam a Deus são aqueles que reconhecem sua soberania, aqueles que recebem alegria por seu trabalho como um presente de Deus, aqueles que honram a Deus sendo agradecido por suas dádivas, aqueles que lhe agradam. Deus derrama suas dádivas, derrama suas bênçãos, não apenas alegria, mas também sabedoria e conhecimento. Mas ao pecador Deus dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. O pecador é literalmente aquele que é o alvo. No vocabulário do pregador, a palavra designa alguém que, embora não seja ímpio, perdeu o ponto da vida que Deus tinha dado. E nesse texto, o pecador é a pessoa que busca o sentido da vida em si mesmo e nos bens que pode adquirir debaixo do sol. A essa pessoa Deus dá trabalho para que ele ajunte e amontoe. Não há pausa. Este é um verdadeiro viciado em trabalho. Toda a sua vida é focada em ajuntar e amontoar. E qual o resultado? Em vez de terminar com riqueza, Deus as dá a quem lhe agrada. A parábola das 10 minas, contada por Jesus lá em Lucas capítulo 19, versículo 26, nos mostra isso claramente. Quando o servo reclamou dizendo que isso era injusto, porque o Senhor havia dado, aquele que tinha 10, ele disse, receba mais 10, e é o que tem, ele diz, até o que pensa será tirado, e ele diz, isso é injusto. Aqueles que erram o alvo, na vida acabam sem nada. A mensagem do pregador então é que, já que todos os nossos esforços humanos são fúteis, já que todos os nossos esforços sem Deus são fúteis, devemos encontrar alegria nas dádivas que Deus nos dá todos os dias. Devemos saborear o momento e encontrar alegria em comer, beber e trabalhar no presente, porque isso é presente de Deus para nós. O próprio pregador está vendo isso. Mas o que acontece é que, infelizmente, muitas pessoas adiam esse desfrute para um tempo futuro. E eu estou caminhando para encerrar. Muitas pessoas hoje odeiam o seu trabalho. Em vez de agradecer a Deus por seu trabalho, elas dizem, graças a Deus, é sexta-feira. Graças a Deus, é sexta-feira. Ou então elas dizem, quem inventou a segunda-feira? Quem inventou o trabalho? Dizem que o trabalho é um esforço insano, mas elas não sabem como escapar dele. Muitas pessoas compram bilhetes de loteria na esperança de ganhar milhões para que possam sair do emprego. Não é isso que a gente ouve? Pessoas dizem, se eu ganhar na loteria eu vou... Primeira coisa, eu ouvi isso recentemente, acho que até num repórter, no final do ano, num desses prêmios que dão, e uma repórter brincou com um repórter dizendo, então, se você não está por aqui é porque você não ganhou sozinho, não ganhou aquele dinheiro. Então é o que a gente vê nesse mundo, e essa é a mensagem dele. Muitas pessoas compram esses bilhetes, mas poucas conseguem escapar do trabalho. As pessoas anseiam pela aposentadoria, porque é quando começarão a desfrutar a vida. Muitos dizem isso, não, eu não vejo a hora de me aposentar, e aproveitar a vida. Mas a aposentadoria pode nunca vir. Até mesmo os cristãos frequentemente reclamam por viverem nesse vale de lágrimas e anseiam pela vida futura no céu. Mas o pregador, como grande parte do Antigo Testamento, nos convoca a encontrar alegria nesta vida, aqui e agora. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que sua vida goze o bem do seu trabalho. O Novo Testamento continua a mesma ênfase. Na verdade, o Novo Testamento também conhece a vida depois da morte e futuro novo céu e nova terra, onde não haverá luto, nem pranto, nem dor. João, no Apocalipse capítulo 21, verso 4. Mas Jesus também nos ensina a saborear os dons de Deus aqui e agora. Ele nos ensina a nós nos contentarmos com a nossa vida e a recebermos nossa
comida e bebida como um presente de Deus. Ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Ele diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Não valei vós mais do que as aves? Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque como os gentios é que procuram essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que as necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6. Os gentios erraram o alvo da vida. Os seguidores de Jesus conhecem o alvo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Deus lhe dará comida, Deus lhe dará bebida, e Deus lhe dará o que vestir. Paulo também vai encorajar os cristãos a terem uma vida de gratidão pelos dons de Deus. Ele diz, lá em Colossenses capítulo 3, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Tudo que fizerte inclui comer, inclui beber, trabalhar. Devemos agradecer a Deus todos os dias por seus dons maravilhosos, e devemos desfrutar desses dons todos os dias. Se não desfrutarmos dos dons de Deus, tratamos mal a Deus, que é quem nos os dá. Mas se desfrutarmos de nossa comida, bebida e trabalho, Deus se agradará. Desfrute dos dons de Deus todos os dias. Ao chegar aqui, ter a alegria de poder comer, de tomar um café pela manhã, glorifique a Deus, desfrute disso. Porque em muitos de nós nessa manhã, alguns deixaram de tomar um bom café por uma opção, mas há milhões de pessoas no mundo que não sabem o que é uma refeição. Vão dormir, vão acordar e vão dormir sem saber o que é uma refeição. Nós temos a alegria e o dom de Deus de desfrutar de tudo isso. O texto não está nos acusando de buscar prazer, mas que esse prazer esteja a Deus como centro, em tudo na vida. O prazer de adquirir um bem, o prazer de adquirir uma roupa, o prazer de ter uma comida à mesa, Deus tem que ser o centro de tudo isso. Qual é a conclusão que a gente chega? Então o pregador conclui que o bom viver só é obtido mediante o reverenciar a Deus. Os que fracassam em levar a sério a Deus em sua vontade são por isso condenados a viver de modo insensato e fútil. A vida não esperará que se solucionem todos os seus problemas. Não obstante, o real sentido só pode ser encontrado deixando de olhar demais debaixo do sol, mas olhando para além do sol, para o único pastor. Capítulo 12, verso 11 de Eclesiastes. O único pastor, consumador da nossa fé. Olhando para ele, olhai para as coisas lá do alto, e não para as que estão aqui na terra. Qual é a aplicação que eu trago para a igreja? O conselho do pregador contra a estultícia de buscar prazer e posses é muito relevante para a época em que nós vivemos, que é tão consumida por experiências monetárias e materialistas. Assim, muitos hoje buscam felicidade vivendo apenas o momento e tentando adquirir tudo o que é possível, tudo que for possível. Essa é uma felicidade imaginária, realmente não existe. Prazer e coisas nunca poderão dar satisfação completa, porque elas não são essenciais e temporárias. Esse é um ciclo sem fim, que apenas alimenta a frustração e desapontamento. Segunda coisa, o verso 24 do capítulo 2, ele vai ocorrer várias vezes em outros versos, em outro capítulo. Versículo 24, ele diz: não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. Ele vai dizer isso no capítulo 3, verso 12 e 13. Ele vai dizer isso no capítulo 3, verso 22. Ele vai dizer isso no capítulo 5, 18 e 19. Ele vai dizer isso, vai repetir isso no capítulo 8, verso 15. E por último no capítulo 9, verso 7 a 9. Em cada caso o sentido é o mesmo.
Essa é a maneira pela qual o pregador nos instrui a reconhecer que as provisões que fazemos para a vida são dom de Deus, que Ele planejou para o nosso deleite na eternidade. Ele planejou para mim, para você, e para o seu povo, para a sua igreja. A Bíblia diz isso, que em Cristo Jesus Ele satisfaria cada uma das nossas necessidades. O grande problema da igreja, o grande problema nosso é que nós queremos mais do que aquilo que necessitamos. E por isso nós trabalhamos incansavelmente e deixamos de lado aquilo que Deus preza, aquilo que Deus honra. Abandonamos tudo. Conheci a história de um homem há muito tempo atrás, lendo em uma revista, que dizia o seguinte: ele conversando com seu amigo, e ele disse: hoje a minha filha vai casar, e eu lutei a vida toda, trabalhei, construí tantas coisas, e eu não conheço nem muito bem a minha filha, me foquei completamente no trabalho, tinha todo o dinheiro, tinha tudo, mas era um homem completamente infeliz, não tinha prazer naquilo que ele estava prestes a realizar, que era casar a sua filha. Às vezes o prazer que Deus nos dá não é naquilo que a gente tem, mas é na maneira como você vive. Não é no muito ter, mas é no muito ser. Há prazer nisso. Quando Deus é o centro, você tem prazer no seu trabalho. Você se alegra em Deus, porque Deus te deu um trabalho. Você se alegra em Deus, porque Deus te dá comida à mesa. Não importa se você não está comendo o que você gostaria, mas você está comendo aquilo que Deus proveu para você. Nós precisamos entender isto. O desfrutar desses dons resulta em contentamento e satisfação com aquilo que Deus tem dado, e instrui quanto à responsabilidade de usar esses dons em seu favor, em seu maior potencial. De muitas maneiras, esse refrão do verso 24 faz um paralelo com o testemunho de Paulo, de que se contentava com qualquer estado em que se encontrasse. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Há pessoas que só vivem contente no dia do pagamento, e o resto elas passam o tempo todo amargurada. Elas conseguiram pagar suas contas, honrar seus compromissos, mas elas continuam amarguradas. Dê glória a Deus, porque você conseguiu honrar seus compromissos. Deus proveu para você. Paulo diz isso, é um aprendizado, não é da noite para o dia. Vida de fé é uma vida que a gente aprende diariamente. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma jornada para a vida toda, e precisamos aprender a nos alegrar em Deus com tudo que nós temos. Tudo que nós temos, precisamos ter esta alegria, esse prazer, não sermos murmuradores, não reclamarmos, olhar para Deus. Se você tem o que comer, dê glória a Deus. Se você tem o que vestir, glorifica a Deus. Não importa se a sua roupa não é de marca, o importante é que veio de Deus. Não há marca maior do que essa, do que ter algo que Deus dá a você. Precisamos reconhecer, o salmista disse, precisamos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. O salmista no Salmo 121 diz: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem de Deus. O socorro não vem dos montes, vem de Deus, que está acima dos montes, está além de tudo. Desfrutarmos da vida, desfrutarmos disso. Queridos, que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe sua vida, sua família, sua casa. Ele traga a compreensão e o entendimento. Que o Senhor te conceda a você, conceda a sua família a alegria de desfrutar de verdade cada uma das suas bênçãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você sentar à mesa para comer nesta manhã, sentar com a sua família, glorifica a Deus por ter uma família sentada à mesa e comendo e desfrutando de algo que você não fez nada por merecer. É a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. Deus olhou para você e te concedeu isto. Eu trabalhei, eu ganhei, mas Deus me deu saúde para ganhar sustento, para me dar o que eu tenho, e você deve glorificar a Deus. Hoje, um testemunho pessoal: eu sento à mesa com a minha esposa, sento à mesa com as minhas filhas diariamente, e olho para aquele prato e digo: Senhor, muito obrigado, porque eu estou diante de um cumprimento da tua palavra, de que supriria as minhas necessidades, e eu tenho minha comida, eu tenho meu alimento. Queridos, que você possa realmente desfrutar
dos dons de Deus, entender que há prazer na vida, há prazer no trabalho, há prazer nas realizações, seja qual foram as suas realizações, que você encontre prazer nisso e entenda que isso é graça de Deus, e coloque Deus no centro de todas as suas realizações, de todos os seus prazeres e de tudo aquilo que você realizar. Chame Deus para fazer parte disso, porque a glória, a honra e o louvor nunca será para outro senão para nosso Deus. Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.